enquanto as cerejeiras florescem no Brooklyn. Helena sempre achou que recomeços deveriam soar como fogos de artifício, mas o dela começou em silêncio. O apartamento novo ainda cheirava a tinta fresca e papelão. As caixas empilhadas na sala pareciam observar seu cansaço. Depois de 5 anos em um relacionamento que terminou como vidro estilhaçado, sem aviso, sem cuidado, ela decidiu atravessar a cidade e atravessar a si mesma. O Brooklyn parecia longe o suficiente do passado. Naquela manhã, ela abriu a janela e viu as cerejeiras florescendo na rua. Não sabia que ali começaria algo que não estava nos seus planos. Helena respirou fundo. Primavera. Talvez o mundo estivesse tentando dizer alguma coisa. O primeiro encontro foi quase um tropeço. Literalmente. Helena saiu apressada para o mercado de rua da esquina quando esbarrou em um homem carregando uma caixa grande demais para seu equilíbrio. A caixa caiu. Maçãs rolaram pela calçada. Ótimo! Ele riu, ajoelhando-se. Primeiro dia no bairro e já estou alimentando os pombos. Ela riu pela primeira vez em semanas. Você escolheu um bom dia para chegar. As cerejeiras estão no auge. Ele levantou o olhar. Tinha olhos atentos. Calmos. Como alguém que estava tentando começar do zero também. Lucas, 3B. Helena, 3A. E assim, entre maçãs rolando e pétalas dançando no vento, nasceu uma rotina. Começou com "Você vai ao mercado?" Virou tradição. Todos os sábados, Helena e Lucas caminhavam entre barracas de flores, pães artesanais e músicos de rua que tocavam versões suaves de canções antigas. Ele falava sobre ter deixado um emprego que parecia estável demais para ser feliz. Ela falava pouco sobre o término, mas falava. E isso já era muito. Você acredita em timing? Ele perguntou certa vez. Helena pensou. Acho que acredito em coragem. Timing é só desculpa elegante. Lucas sorriu como se tivesse encontrado uma resposta que procurava havia meses. As cerejeiras floresciam. E sem que percebessem, algo também florescia entre eles. Foi numa quarta-feira comum que tudo mudou. Lucas levou Helena até um parque onde um músico tocava ao entardecer. O céu parecia pintado à mão. Eles sentaram na grama. O vento trouxe pétalas que pousaram no cabelo dela. Posso dizer uma coisa estranha? Ele perguntou. As melhores coisas começam assim. Ele respirou fundo. Desde que cheguei aqui, parece que o bairro me levou até você. Helena sentiu o coração apertar. Ainda doía confiar. Mas doía menos do que antes. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Não era amor. Ainda. Mas era o começo de algo que não assustava. E isso já era raro. Naquela noite sozinha, Helena sentiu o medo voltar. O passado tem o hábito de bater a porta quando tudo começa a dar certo. Uma mensagem antiga, ainda arquivada. Uma lembrança que insiste em não desaparecer. Ela sabia que Lucas era diferente. Mas também sabia que promessas já haviam sido feitas antes. Ela fechou os olhos. Não queria fugir. Mas também não queria se machucar de novo. Primavera não elimina o inverno. Só ensina que ele passa. Dias depois, Lucas a encontrou na escada de incêndio. Você anda distante. Ele disse com cuidado. Ela hesitou. Depois decidiu ser corajosa. Tenho medo de criar expectativas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu também. Ela olhou surpresa. Eu me mudei porque precisava provar para mim mesmo que posso escolher diferente. Não quero correr. Não quero prometer eternidades. Só quero estar aqui. De verdade. Helena sentiu algo se alinhar dentro dela. Talvez amor não fosse sobre garantias. Talvez fosse sobre presença. Ela segurou a mão dele. E ficou. As flores começaram a cair. A primavera avançava. Tudo o que floresce transforma-se. Helena recebeu uma proposta inesperada. Um trabalho em outra cidade. Um projeto que sempre quis. Um sonho antigo. Ela contou a Lucas em uma tarde silenciosa. Ele sorriu. Mas os olhos hesitaram. Você vai aceitar? Ela não respondeu. Porque pela primeira vez em muito tempo, a decisão não era só sobre carreira. Era sobre o que ela estava construindo ali. Sobre o que estava florescendo. Na última noite, antes do prazo da resposta, eles caminharam até a ponte. A cidade brilhava. Se você for, Lucas disse, eu não vou impedir. Helena engoliu em seco. E se eu ficar? Ele sorriu devagar. Eu vou continuar escolhendo você. Um dia de cada vez. O vento soprou. Ela pensou nas caixas que havia trazido meses atrás. Pensou nas maçãs rolando pela calçada. Pensou no medo. Pensou na coragem. As cerejeiras já não estavam tão cheias, mas o chão ainda era rosa. Helena virou-se para ele. Abriu a boca para falar. E naquele instante o celular vibrou em sua mão. Era a resposta que mudaria tudo. Ela olhou para a tela, depois para Lucas, e sorriu. Um sorriso que ele nunca tinha visto antes. Lucas,
Ele prendeu a respiração. Helena olhou novamente para a tela do celular. A mensagem estava ali, simples e definitiva. Esperamos sua resposta até amanhã às 9. Ela bloqueou o aparelho. Depois ergueu os olhos para ele. Eu passei muito tempo correndo atrás do que parecia certo, disse, a voz firme, mas suave. E agora, pela primeira vez, eu quero escolher o que faz sentido. Lucas não disse nada. Só esperou. Ela respirou fundo. Eu vou aceitar. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi honesto. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro do rio. Mas, ela continuou, não significa que eu estou indo embora da sua vida. Agora foi ele quem respirou fundo. Então o que significa? Ela deu um passo mais perto. Significa que eu quero ver se o que a gente está construindo é forte o suficiente para crescer, mesmo com distância. O pôr do sol parecia escutar. Lucas segurou o rosto dela com cuidado. Eu não quero te impedir de voar. E eu não quero ter que escolher entre voar e ficar. E ali, entre a cidade que nunca dormia e dois corações que estavam aprendendo a acordar, eles se beijaram. Não como despedida, mas como promessa aberta. Os dias seguintes passaram rápido demais. Helena começou a organizar o apartamento. Não muitas caixas. Apenas o essencial. A mudança seria temporária. 6 meses. Um projeto específico. Um teste. Ela repetia isso como mantra. Lucas ajudava. Em silêncio às vezes. Em piadas leves, outras. Promete que não vai encontrar um padeiro francês talentoso e se apaixonar por ele? Só se ele fizer croissant melhor que o seu pão queimado. Ele sorriu. Mas à noite, quando ela dormia, Lucas ficava acordado olhando para o teto. Distância era uma palavra simples, mas o que ela carregava dentro não era. 2 dias antes da partida, Helena sentiu o medo voltar. Estavam em um café perto da esquina onde tudo começou. E se a gente mudar? Ela perguntou de repente. Lucas inclinou a cabeça. A gente vai mudar. Não assim. Ela mordeu o lábio. E se a distância mostrar que isso era só primavera? Ele segurou a mão dela por cima da mesa. Então a gente descobre. Juntos. Mesmo que seja difícil. Helena odiava incertezas. Mas estava começando a entender que amor não era contrato. Era escolha diária. E talvez também fosse coragem diária. No dia da partida, Brooklyn parecia silencioso demais. No aeroporto não houve grandes discursos. Helena não confiava em despedidas dramáticas. Me liga quando chegar, ele disse. Você também. Ela o abraçou. Não era o abraço de quem se despede para sempre. Mas também não era leve. Lucas segurou o rosto dela. Se em algum momento você sentir que isso não faz mais sentido, me diz. Ela assentiu. E se você sentir? Ele sorriu pequeno. Eu vou lutar antes de desistir. Ela beijou ele. E atravessou o portão de embarque. Sem olhar para trás. Não porque não quisesse, mas porque pela primeira vez ela estava indo sem fugir. Os primeiros dias foram intensos. Reuniões, pessoas novas, ritmo acelerado. Helena se sentia viva. Mas à noite, quando o silêncio chegava, Brooklyn aparecia. Ela ligava para Lucas. Falavam sobre coisas simples. O mercado ainda toca aquele cara do violão? Sim. E ele desafinou hoje. Ela ria. Mas a saudade começou a se infiltrar nos espaços pequenos. Não como dor, como ausência. 1 mês depois, numa sexta-feira qualquer, Helena saiu do trabalho e viu uma mensagem. Olha para a plataforma 3. Ela virou. Lucas estava ali, sem aviso, sem plano elaborado. Apenas ali. Ela não correu. Andou devagar até ele. Você é louco? Sussurrou sorrindo. Talvez. Ele abriu os braços. Ela entrou. E naquele abraço, a distância pareceu encolher. Durante o fim de semana, exploraram a cidade dela. Não era Brooklyn, mas também tinha flores. Não eram cerejeiras, mas florescem do mesmo jeito. Eu pensei que sentiria menos. Ele confessou enquanto caminhavam. Mas sinto mais. Helena olhou para ele. Eu também. E talvez ali estivesse a resposta que nenhum deles sabia formular. Não era sobre lugar. Era sobre escolha contínua. No 3º mês algo mudou. As ligações ficaram mais curtas. Os horários desencontrados. O cansaço acumulado. Numa noite, Helena percebeu que estavam falando mais sobre rotina do que sobre sonhos. Você está distante, ela disse. Eu estou tentando ser forte, ele respondeu. Mas força não era o que ela queria. Ela queria presença. E pela primeira vez desde a partida, o medo voltou de verdade. 6 meses passaram. Helena voltou. As cerejeiras estavam florescendo de novo, como se o tempo tivesse feito um círculo perfeito. Ela caminhou pela rua do prédio, o coração acelerado. Não sabia o que encontraria. Não sabia quem seriam agora.
Subiu as escadas. Parou diante da porta do 3B. Respirou. Bateu. Ouviu passos do outro lado. A maçaneta girou. Lucas abriu a porta. Os olhos dele não eram os mesmos. E os dela também não. Mas havia algo ali. Algo que não tinha morrido. Oi, ele disse. Ela sorriu. Não era o mesmo sorriso da ponte. Era outro. Mais maduro. Mais consciente. A primavera voltou, ela respondeu. Ele deu um passo para o lado. Entra. Ela entrou. A porta fechou. E o silêncio foi o primeiro a falar. O apartamento parecia o mesmo. Sofá cinza, estante desalinhada, a planta que ela havia comprado meses atrás agora maior. Mas algo no ar era diferente, mais denso, mais real. Lucas passou a mão pelos cabelos. Eu ensaiei essa conversa tantas vezes. Helena deixou a bolsa sobre a mesa. Eu também. Eles ficaram frente a frente, sem tocar um no outro. Eu senti sua falta todos os dias. Ele começou. Mas também senti raiva. De você ir. De eu não poder ir junto. De parecer que estávamos sempre tentando alcançar algo que se movia. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu precisava ir. Não para fugir, mas para saber quem eu era fora do que a gente estava construindo. E agora você sabe? Ela respirou fundo. Sei que não quero um amor que me peça para diminuir. E também não quero um amor que me faça escolher entre crescer e ficar. O silêncio voltou, mas dessa vez não era vazio. Era espera. Eles se sentaram. Não um de frente para o outro, mas lado a lado. Como se já entendessem que não estavam em lados opostos. Eu pensei que a distância fosse nos separar, Lucas disse. Mas ela só mostrou o que estava mal resolvido. Helena virou-se para ele. Eu também mudei. Eu sei. Ele sorriu pequeno. Você está diferente. Melhor? Mas você... Ela segurou a mão dele. E você? Lucas pensou antes de responder. Eu parei de esperar que as coisas acontecessem comigo. Comecei a decidir. Ela sentiu o coração acelerar. Decidir o quê? Ele levantou. Caminhou até a estante. Pegou algo escondido atrás de livros. E voltou. Lucas não se ajoelhou de imediato. Primeiro respirou. Eu não quero um amor que dependa de endereço. Então ajoelhou-se. Não havia plateia. Não havia música dramática. Apenas o som distante da rua e pétalas caindo lá fora. Eu não sei onde a gente vai morar no próximo ano. Não sei quais projetos virão. Não sei se teremos dias fáceis ou difíceis. Ele abriu a pequena caixa. Mas eu sei que eu quero escolher você. Em qualquer cidade. Em qualquer primavera. Helena levou a mão à boca. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Isso não é sobre prender você aqui. Ele continuou. É sobre caminhar junto. Para onde for. O mundo pareceu suspenso. Lucas. A voz dela tremia. Eu não preciso de promessas perfeitas. Ela se ajoelhou também. Eu preciso de parceria. Ele sorriu. Então fica comigo. Ela segurou o rosto dele. Eu fico. Não foi um sim impulsivo. Foi um sim construído. Sem pressa. Sem medo disfarçado. Helena aceitou o anel. Mas mais do que isso, aceitou a ideia de que amor não é algo que acontece. É algo que se escolhe. Nos dias bons. Nos dias incertos. Nos dias em que a coragem vacila. Eles saíram do apartamento. A primavera estava no auge. Pétalas cobriam o chão como se o bairro estivesse celebrando. Para onde agora? Ela perguntou. Lucas entrelaçou os dedos nos dela. Para onde a gente quiser. Alguns meses depois as caixas voltaram. Mas dessa vez não eram despedida. Era mudança planejada. Eles decidiram dividir o mundo se necessário. Um projeto lá, outro aqui, mas nunca mais sozinhos. Na primavera seguinte, as cerejeiras floresceram novamente. Helena abriu a janela. O cheiro doce invadiu o apartamento. Lucas apareceu atrás dela. Abraçou-a pela cintura. Lembra da primeira vez que você viu essas árvores? Ela sorriu. Eu achei que era só uma estação. Ele beijou o ombro dela. Nunca foi só isso. Ela olhou para a rua. Para as pétalas dançando no vento. Para a vida que escolheram construir. Não perfeita, não previsível, mas deles. A primavera não floresce só nas ruas. Ela disse baixinho. Lucas encostou a testa na dela. Floresce onde a gente decide cuidar. E ali, entre o passado que ensinou, o presente que fortaleceu e o futuro que agora caminhava ao lado, eles entenderam. Alguns amores começam com flores. Outros começam com silêncio. O deles começou com uma escolha. E continuou. Porque quando a primavera passou, eles não passaram um pelo outro.